as atividades de uma entidade. Então, que tipo de entidade vamos tratar aqui para frente? Pois bem, apesar de termos 3 setores na economia, vamos daqui para frente tratar das atividades do segundo setor, em especial as sociedades empresárias. Vejamos. O artigo 45 do Código Civil diz: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição no ato constitutivo, no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Bom, então aqui nós temos uma situação em que temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público e de direito privado. Direito público interno e externo. Lá no interno, nós teremos a União, os estados, o Distrito Federal e territórios, os municípios, as autarquias e as associações públicas e demais entidades públicas. E como externo, os estados, estrangeiros, pessoas registradas pelo direito internacional público e no direito privado, né? Nós temos, então, as pessoas jurídicas, que são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. E, especialmente nas sociedades, nós temos as personificadas e não personificadas. Ali nós temos a sociedade simples e a sociedade empresária. Na sociedade simples nós temos as cooperativas, especialmente, e que se somam às sociedades empresárias em nome coletivo, limitada, em comandita simples, e as que são especificamente empresárias, né, em comandita simples e a anônima. Bom, aqui especialmente nós vamos tratar das pessoas jurídicas, que são sociedades empresárias, e mais especificamente das limitadas e das sociedades anônimas, que são as que mais aparecem. Vemos que no esquema que temos as pessoas jurídicas e as pessoas físicas são as pessoas naturais, tem seu registro de nascimento, a certidão de nascimento, né? A pessoa jurídica se forma com o registro no órgão público, no cartório de registro, ou mais comumente na junta comercial. As pessoas jurídicas são de direito público ou privado. As de direito público estão no campo de atuação do administrador público, mas aqui vamos tratar das pessoas jurídicas de direito privado. E especificamente essas que já foram comentadas, né, as sociedades empresárias, as mais comuns ali são as limitadas e as sociedades ditas anônimas, né, hoje conhecidas como sociedades por ações, pois estas são as principais que operam na economia, geram riqueza e têm um intenso relacionamento com os entes públicos. Mas, então, primeiramente precisamos identificar os tipos de empresas que operam na economia e as suas principais operações. Os tipos de empresa que operam na economia são as empresas comerciais, as empresas industriais e as empresas de serviços. E as operações, né, principais dessas empresas são as comerciais, como nós vemos aqui no quadro, compra e venda de mercadorias, as indústrias ou industriais, né, compra de matéria-primas, transformação e venda de produtos. E as de serviços, contratação de mão de obra e venda de serviços. Assim, estas operações principais relativas às operações do negócio irão determinar os tipos de transações passíveis de registros nas entidades, ou seja, aquelas que têm valor econômico expresso em valor monetário capaz de influenciar a geração do caixa no presente ou no futuro, os fluxos de caixa. Algumas são. Então, nós temos ali as principais operações, né, os exemplos de operações de uma empresa, né, compras de mercadorias para revenda, compra de matéria-prima, para industrialização, no caso da indústria, né, compra de insumos gerais para industrialização, compra de materiais de escritório, aquisição de máquinas para o processo produtivo, e assim vai, né, contratação de financiamento, contratação de empregados, recebimento de clientes, pagamentos
de salários, de fornecedores e outras operações corriqueiras desses tipos de empresas. Bom, então se faz o questionamento, né? Podemos dividir essas atividades em tipos? E quais? Quais são esses tipos? Então, a seguir vamos ver os tipos que podem ser classificadas as atividades de uma entidade. Vamos adiante. Aí está. São 3 os possíveis tipos de atividades em uma entidade. Como podemos ver na figura, né, o financiamento, investimento e operação ou operacionais. E podemos ver também que as contas operacionais, né, transitam pelo circulante, né, pelo circulante, tanto do ativo circulante quanto do passivo circulante na estrutura patrimonial das empresas. As contas que representam as atividades de investimento, por sua vez, estão no ativo não circulante, nesse quadrante aqui do balanço. Então, a gente vê ali em que parte do balanço isso se apresenta, né? Bom, então as contas que representam os investimentos, né, estão no ativo não circulante, incluindo as aplicações financeiras de curto prazo, excluindo-se as aplicações de liquidez imediata, por serem consideradas equivalentes de caixa. Os investimentos estão no ativo não circulante, incluem as aplicações financeiras de longo prazo e todos os valores aplicados nos subgrupos investimento, imobilizado, intangível e, por fim, as contas que representam financiamentos estão no passivo circulante e no patrimônio líquido da entidade, né? Aqui nesse quadrante aqui. Bom, vamos entender um pouco mais sobre essas operações. Vamos começar com as atividades de financiamento. Então, veja, né, ali no slide, uma entidade obtém financiamento por meio de empréstimos com terceiros, quando busca dinheiro emprestado na forma de capital de giro, em financeiras ou bancos, né? Ou recursos dos proprietários, quando a sociedade da empresa aportam recursos nesta. No caso, o aumento de capital. A gente está vendo aqui nesse quadrante aqui os financiamentos. E esses recursos serão usados em investimentos, como prédios, máquinas, estoques, computadores e outros, os quais possibilitam a execução das operações da empresa. Então, aqui a gente tem as origens dos recursos, né, como financiamento, que serão aplicadas em investimentos da organização. Então, podemos dizer que a atividade de financiamento são as correspondentes à obtenção de dinheiro, né, dinheiro ou recursos para serem aplicados na organização. Agora falaremos sobre as atividades de investimento. Então, as atividades de investimento dizem respeito à alocação do dinheiro obtido na atividade de financiamento, em recursos necessários para a entidade operar. Ela originou aqui no financiamento e ela vai aplicar nos investimentos. E aqui ela vai, então, operar, né, com esses investimentos. No estágio inicial da vida ou em situações de expansão, uma entidade irá necessitar de muitos desses recursos, como móveis, prédios, máquinas, automóveis e computadores. Esses recursos possuem uma vida útil longa e auxiliam a entidade por vários anos. Aqui no slide temos vários exemplos de atividades de investimento, em ativos imobilizados, intangíveis. Então, aqui nós temos várias situações que se apresentam aqui para a nossa entidade, né? Então, vejamos aqui essas situações, ó, os exemplos, né? Pagamentos em caixa para aquisição de ativos mobilizados, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. E aqui tem várias outras situações que a gente pode observar que são relacionadas à questão do investimento na organização. Mas veja que é importante lembrar que os investimentos devem ser úteis na operação da empresa. Ou seja, esses investimentos aqui, eles serão utilizados na operacionalidade da empresa, né? Esses bens ou
ativos permanentes, né, que vão estar ali na empresa por longo período, eles necessariamente precisam ser utilizados no processo industrial. Por exemplo, a empresa tem um prédio. Por que ela tem um prédio? Porque certamente é uma indústria e ali ela vai desenvolver o seu processo produtivo. Uma empresa de ônibus tem um ônibus. Por quê? Porque o ônibus é a forma de realizar o seu objeto, que é transportar passageiros. Uma madeireira tem um caminhão. Para que ela tem um caminhão? Ela tem um caminhão para carregar a madeira para todos os lados, levar até o cliente, buscar dos fornecedores, ou seja, para realizar aquilo que é o objeto da entidade. E, por fim, temos as atividades operacionais. Quando falamos de operação, fazemos referência ao uso dos recursos aplicados na operacionalidade da entidade. Em uma empresa comercial, as operações consistem na compra e na venda das mercadorias. Em uma indústria, é possível incluir a compra de insumos, sua transformação e venda no produto final. E uma entidade que presta serviços, a execução desses serviços. As atividades operacionais são basicamente derivadas das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Exemplo de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais são... Então, ali nós temos no nosso slide várias situações aqui algumas situações, né, de exemplos, né, de atividades operacionais. Então, nós temos aqui a primeira, né, o recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. Né? Ou seja, a empresa vendeu uma mercadoria e recebeu o caixa, né, por isso. Então, a origem do recurso foi a venda e a aplicação foi o caixa. Lá no caixa, depois, ela vai fazer pagamentos, né, frente a outras necessidades da empresa. Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas da entidade. Pagamentos de caixa de fornecedores, mercadorias, serviços, ou seja, são todas aquelas movimentações efetivamente operacionais, né, que ocorrem no dia a dia da organização e da empresa, e que estão aqui nesse quadrante aqui dos ativos e passivos circulantes da organização. Depois, mais adiante, a gente vai entender melhor o que são essas nomenclaturas que aparecem aqui, só para a gente ter uma ideia inicial. Também, mais tarde, a gente vai desenvolver um pouquinho mais sobre essa demonstração, depois que nós vamos verificar, que se chama demonstração dos fluxos de caixa, e entender mais sobre isso. Bom, vamos adiante. Agora já podemos afirmar que toda entidade em seu estágio inicial da vida provavelmente enfrenta problemas para gerar riqueza com as atividades derivadas das operações. Vamos refletir sobre isso, então. E, para visualizar melhor, imagine uma empresa comercial, com certeza é necessário certo tempo para conquistar clientes, o que influencia diretamente no resultado das operações. Mas logo, ou melhor, a longo prazo, é crucial que uma entidade possa ter um desempenho positivo nas suas operações. Então, agora vamos, ou melhor, agora que já sabemos sobre o patrimônio das entidades, a forma de organização e sobre os usuários internos e externos, então vamos adiante nos nossos estudos. Tenham bons estudos. Fiquem agora com as nossas referências bibliográficas. Obrigado e até mais.